O rádio chegou até mim antes mesmo da minha consciência, né? Porque meu pai era radialista, chamava-se José Maria Madri, e conheceu minha mãe já trabalhando, ele trabalhando na Rádio Jornal de Souza, mas ele já tinha uma história no rádio do Rio Grande do Norte, ali em Mossoró e outras cidades, trabalhou em algumas emissoras de rádio também do Ceará. E meu pai conheceu minha mãe tinha 19 anos de idade. Meu pai já era um homem de 45 anos de idade, já tinha tido uma primeira esposa, uma primeira família, 10 filhos do Dona primeiro Marisete. casamento. Pois 10 é, filhos no primeiro casamento. teve 10 filhos no primeiro Não tinha casamento. televisão naquela época, não. É, Eu o gostava de pessoal namorar. fazia bastante, né? Certo ele. Ele era assíduo, digamos Certo assim, na ele. matéria, Porque né? não tinha celular naquela época. Nem telefone. Tinha mais sorte do que a gente. E aí ele se conheceu em Souza, aí ele foi um dos integrantes da inauguração da Rádio Jornal AM de Souza, do estreal José de Paiva Gadelha, né, Zé Gadelha. E minha mãe conheceu meu pai, ela era muito novinha, se apaixonou pela voz, né? E foi um dia conhecê-lo na Rádio Jornal, e quando conheceu teve um susto, porque era totalmente diferente da voz, né? Já era um homem mais maduro e tal. Mas mesmo assim se apaixonaram, tiveram um relacionamento, casaram, e desse relacionamento tiveram 2 filhos, eu fui o primeiro. E ele me batizou, nomeou com o nome de radialistas, né, que ele admirava. Heron, de Heron Domingues, Cid, de Cid Moreira e César, de César Ladeira. Sabendo agora. E esse Madri, na verdade, era o nome artístico dele. O nome dele era José Maria Neto, ele não tinha sobrenome. Oxe. E os colegas de rádio deram esse nome a ele, José Maria Madri. E comigo, quando eu nasci, ele teve a ideia de transformar aquele nome artístico dele num sobrenome. Registrou meu nome como Heron Cid César Soares, da minha mãe, e o Madri dele. Sem querer ou querendo, ele estava fundando ali, ou inaugurando uma nova família, né? Porque a partir de mim tem um Heron Cid César Soares de Madri, tem meu irmão que é Madri, meus filhos todos são Madri. Ou seja, existe uma nova família que ele criou, dos Madri. Talvez daqui a 100, 200 anos, ninguém saiba a origem de onde vem esse povo, Madri, e não tem nada com a Espanha, na verdade, um radialista do Rio Grande do Norte. Coincidências Que da história vida. da gruta. Coincidência, tem história, né? Ei. Tu tem algum irmão, Madrid? Meu irmão, com minha mãe, ele já faleceu, ele era Hernon Hilário Soares de Madri. Madri. E tem um filho chamado Enzo Eikon Madri também. Então, assim, nessa brincadeirinha já tem uns 7 Madri pelo mundo afora. E eu acho que meus meninos vão fazer mais filhos por aí. Então vai Vai ser virar um a clã, origem né? do clã Madrid no sertão do Paraíba. E muita gente, acho que vai chegar essa curiosidade lá na frente, de onde vem esse povo, né? Que sobrenome. E a gente não tem o controle da nossa descendência, né? Ele, Árvore. lá em 1983, pensou no nome de um filho, Madri, e tem hoje uma família com esses sobrenomes. E eu conheci o rádio através de meu pai, porque eu não convivi com meu pai, mas desde cedo minha mãe falava sobre ele. Eles se separaram, eu era muito pequeno quando meu pai e minha mãe se separaram, mas ficou aquela história, que era filho de um radialista, filho de um jornalista. Isso mexia muito comigo, eu ouvia programas de rádio e tal, e lá vai. Até que quando ele morreu, eu soube da morte dele, um mês depois dele ter morrido, e a morte dele me impactou muito profundamente, porque eu tive acesso a gravações de programas de homenagem a ele. Eu fui conhecer meu pai quando ele morreu. Eu fui entender quem era meu pai. E aquilo me marcou muito, porque eu passei a entender que ele era um homem importante, um cara inteligente, um jornalista famoso no estado do Rio Grande do Norte. Então a morte dele me influenciou, me impactou para escolher a profissão de radialista, né? Eu já gostava do rádio, porque tinha informações sobre ele, e quando soube quem era ele, a importância dele, a qualidade que ele tinha, eu não tinha mais dúvidas ali aos 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, que queria isso para a minha vida, que seria radialista. Talvez até num pensamento involuntário de que eu deveria continuar a profissão que foi interrompida dele, porque ele morreu aos 55 anos de idade, morreu vítima de um atropelamento de trem em Mossoró, no Rio Grande do Norte, muito jovem, foi uma fatalidade, uma tragédia, e eu guardei isso para mim, quase como uma missão. E lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, quando eu fiz meu primeiro programa de rádio, na Rádio Jornal de Souza, que tinha sido a emissora que tinha trazido ele para o sertão. E como é que tu foi parar Souza. nessa rádio? Pois eu já gostava de rádio e minha mãe me incentivava muito. Minha mãe foi, todo o tempo, ainda, mas foi uma grande mãe, porque ela teria talvez motivos para falar mal de meu pai, ou a separação, é um trauma, né? Divórcio é um trauma muito grande.
E pelo contrário, minha mãe só falava bem do meu pai, só elogiava, só falava das qualidades dele, do talento dele, e isso me influenciou muito positivamente. E minha mãe, quando percebeu, logo quando eu pequeno, que gostava de rádio, ela ficava dizendo onde chegava. Na rádio de Souza, olha, meu filho gosta de rádio, ele sabe fazer, ele é bom, é não sei o quê, deu uma oportunidade dele, ela me vendia, era minha Era tua empresária. empresária. Ela falava e tal. E até que alguém, da Rádio Jornal de Souza, na época, Neguinho da Cagepa era o diretor da rádio, resolveu acreditar no que ela dizia. E me cedeu um horário no domingo, na Rádio Jornal de Souza, um domingo de 11 da manhã. Um horário, assim, aquele que só vai quem gosta, né? E só escuta quem gostava. Na Rádio AM, no domingo. E me cedeu 1 hora de programa. E eu ia todo domingo, saía de Marisópolis, de Viação, São José, de ônibus, para fazer um programa na Rádio Jornal de Souza, com 12, 13 anos de idade. E foi minha mãe que arranjou esse espaço, na mesma rádio que meu pai tinha conhecido ela lá atrás, que tinha estreado. E eu falava literalmente no mesmo microfone que ele tinha falado 12, 13 anos atrás. A rádio não tinha nem trocado o microfone. Era o mesmo Operava a mesa microfone. também? Eu sou... Não, era pelotão. era só apresentador e tal. E assim, em alguns momentos, apresentando aquele programa de rádio, chamava-se Antena Ligada. Meu primeiro programa de rádio chamava-se Antena Ligada. Era um programa de jornalismo. Eu sempre quis fazer jornalismo. Tinha quantos anos, né? 12, 13 anos. E eu ouvia música e tal, mas eu queria fazer notícia. Era o gosto, estava no sangue. Eu queria fazer notícia. E aí eu lembro que eu apresentando aquele programa no microfone que meu pai havia falado no passado, na mesma rádio, no mesmo estúdio, eu lembro que eu me emocionava em silêncio várias vezes. Era como se eu de alguma forma estivesse sentindo a presença dele ali, dizendo assim, eu queria que ele estivesse aqui. Eu queria que meu pai estivesse me assistindo. E como seria? Qual seria a reação dele? Será que ele teria orgulho de mim? Então isso passava muitas vezes na minha cabeça em silêncio, habitando o meu coração essas imagens, esses sentimentos. E eu sempre muito calado, muito tímido, guardei durante muito tempo isso e isso foi muito forte na minha vida profissional. Eu sempre senti que tinha um caminho, um destino e estava no meu destino. Eu não escolhi o rádio me escolheu.